Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 19. Então está escrito assim, irmãos: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Jesus, chame por Ele. Quais são os momentos da nossa vida em que nós costumeiramente chamamos por Jesus? Quando? Talvez por um vício de linguagem, até mesmo a gente vai passando na rua e vê uma coisa ruim de Jesus, né? Ou então a gente recebe uma notícia desagradável e a gente espirra logo o nome de Jesus. A gente sofre uma topada, né? Lá no Nordeste, quando isso acontece, o povo diz, Virgem Maria, né? Então, ou então, fez assim, beijo-me Deus, Nosso Senhor. Né? Então aí vai, cada um tem a sua linguagem, a sua maneira de evocar o nome de Jesus nas circunstâncias, mas o fato é que geralmente, isso é um vício de linguagem, que a gente adquire pela circunstância que a gente vive. A gente vai e chama e diz o nome de Jesus e usa ali aquele jargão, né? E aí, outros, às vezes de forma irresponsável mesmo, e inconsequente, usam o nome de Jesus e chamam pelo nome de Jesus. Mas há outros que chamam por nome de Jesus porque realmente estão precisando do nome de Jesus. Quem aqui de nós, se não viu, mas pelo menos ouviu falar as últimas palavras do piloto do voo da Lamia que transportava a delegação do Chapecoense? Quando a pane se instalou, a torre de comando do aeroporto em São José, em Medellín, lá na Colômbia, registrou que a última palavra que ele disse foi o quê? Jesus. O texto e o seu contexto de Lucas aqui no capítulo 6 nos falam como uma multidão se reuniu em torno de Jesus. É certo que alguns eram seus discípulos, mas também tinha muita gente do povão. Tinha uma galera lá daqueles que não queriam nada com nada, que não tinha nada a ver com Jesus, que estavam ali, alguns por curiosidade, outros porque gostariam de ouvi-lo falar, mas porque gostaram da mensagem que ele transmitia. Outros estavam ali porque eles estavam prisioneiros de espíritos imundos e queriam uma libertação. Alguns porque estavam com um problema grave de saúde e precisavam de uma intervenção de Jesus que pudesse curá-los. O fato é que a maioria daquelas pessoas estavam atraídos a Jesus, não pelo que simplesmente Ele é ou representa, mas pelo que Ele podia oferecer. E outros estavam ali porque Jesus havia se tornado famoso. Não fazia muito tempo ainda o ministério de Jesus, mas atraía multidões. É tanto que o texto diz, no versículo 17, que veio gente de longe. Veio gente do sul, veio gente do norte, veio gente além, lá da região da praia. Veio gente da beira do mar que queria ouvir falar lá de Tiro, de Sidom. O povo, a galera do veraneio, deixou o verão e foi ver Jesus lá pelas bandas de Nazaré da Galileia.
E aí, o texto fala que era muita gente atormentada. Versículo 18. Vieram para o ouvirem, e está muito claro o texto, além de o ouvirem, vieram para serem curados de suas enfermidades, e também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Eles estavam ali porque eles queriam tocar em Jesus. Eles estavam ali chamando pelo nome de Jesus. Eles queriam alguma coisa de Jesus. E aí eu reuni alguns episódios na Bíblia. Claro, dentre tantos outros que nós temos, quem sabe pode falar ao nosso coração hoje, episódios nos quais as pessoas estavam clamando e precisando de uma intervenção do nome de Jesus. O primeiro episódio é a narrativa de Mateus no capítulo 14. Quando Jesus deixa os discípulos irem de mar adentro e ele se reserva para a oração. E afirma a palavra do Senhor que lá pela madrugada o Senhor resolveu ir ao encontro deles andando por sobre o mar. Era um milagre. E eles ficaram atônitos e até pensaram, é um fantasma, é uma alma penada, é o que aquilo que vem acolá, é um monstro do mar. Jesus disse, não fiquem preocupados, sou eu que vou ao encontro de vocês. E Pedro, mais amostrado de todos eles, disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero andar também sobre as águas, eu quero experimentar como é isso aí. O que foi que Jesus Cristo disse para Pedro? Pedro, isso aqui é coisa só para quem é federal. Você ainda não tem condição, Pedro. Foi isso que Jesus disse para Pedro? Não. Jesus disse, vem Pedro, vem sobre o mar. E a Bíblia diz que Pedro foi. E Pedro andou por sobre as águas. Pedro experimentou o milagre do sobrenatural de andar por sobre as ondas. Pedro viveu certamente uma das mais belas, brilhantes experiências que alguém poderia ter com Jesus. Romper a metafísica, romper a gravidade, romper a ciência, romper o conceito humano, romper tudo. E a voz do comando do mestre que simplesmente disse, vem! E ele foi, ele andou sobre as águas. Mas aí de repente a Bíblia também afirma que Pedro resolveu ouvir o barulho das águas. E foi ao ouvir o barulho das águas que Pedro percebeu que ele estava sobre o mar. E aí ele começou a afundar. E começou a sucumbir. O que foi que Pedro falou? Quem foi que Pedro se socorreu? Pedro olhou para Jesus e disse, salva-me, Senhor. Tal qual, de repente, aquele piloto lá da Lamia fez. Não teve o mesmo destino de Pedro, mas ele usou o mesmo princípio, chamou para Jesus. Ali naquele voo, eu penso, eu não sou especialista da aviação, mas todos nós sabemos que aquele comandante, ele foi imprudente. Isso já é fato. Não precisa nem examinar as caixas pretas do avião para a gente saber que ele foi imprudente. A autonomia daquela aeronave só permitia uma distância máxima daquela e ele estava no limite.
As recomendações do Tratado da Aviação Universal regem que pelo menos 5% a mais era o que ele tivesse, para justamente uma necessidade ele poder socorrer daquela reservinha do carro. Nosso carro, se a gente estiver andando na pista e ele faltar gasolina, a gente encosta no acostamento, dá um empurrãozinho, e a gente anda uns quilômetrozinhos, pega lá um cheirinho de gasolina e bota ele para andar de novo. Mas o avião não tem como dar uma encostadinha, não. Aí por isso que eu disse que às vezes nós chamamos o nome de Jesus de forma irresponsável também. E aí nós queremos que Jesus responda a nós numa condição que nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos os nossos limites, nós já sabemos as consequências de ultrapassar os nossos limites. Diferentemente de Pedro, que estava vivendo uma experiência sobrenatural. Mas aquele comandante sabia que ele precisava de mais combustível, de mais reserva, que ele estava no limite do seu voo, e foi o seu último voo. Jesus tinha poder para sustentar aquela aeronave no ar? Certamente que sim. E onde estava Jesus? Estava no mesmo lugar de sempre. No mesmo lugar de sempre. Por vezes nós somos confrontados por nossa fé insuficiente, pois somos incapazes de crer fielmente na segurança de que Ele está no controle de todas as coisas. Pedro quase morreu sucumbindo ao mar, porque ele não teve fé suficiente para acreditar que mesmo que as ondas façam barulho, Jesus é o Senhor das ondas. Nós acabamos de cantar aqui um terremoto. Eu não sei mais nem classificar o barulho que eu estou passando. Terremoto eu acho que já é pouco. Talvez seja um triplo tsunami, sei lá o quê. Mas uma coisa eu tenho por certo: Jesus está nesse vento forte também. Ele está no controle de todas as coisas. E eu não posso olhar os ventos e o mar e duvidar de que o Senhor não está no comando. Mesmo que as circunstâncias que estamos vivenciando levem-nos a duvidar. A dúvida, irmãos, tapa os nossos ouvidos e fecha os nossos olhos àquilo que o sobrenatural pode executar pela mão de Deus. Quando eu duvido, quando eu não acredito, eu começo a entrar nesse colapso. E o vendaval vai me levando. Mas eu preciso ter a minha fé mais firmada no Deus que pode todas as coisas, e eu saber que tenho certeza que se ando com Ele, eu posso chamar pelo nome dEle todos os dias. E Ele vai me socorrer. Ele não vai me deixar sozinho. Se eu for responsável, se eu for obediente, se eu andar com Ele, Ele vai me ajudar. Há um outro episódio, também na Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que é o episódio de Bartimeu, versículo 46. Cego. E ele estava clamando como um mendigo desesperado. Ele queria ter a sua experiência. E alguns até disseram para ele: Bartimeu, para de falar, cara. Tu está falando ao vento, ele não vai te ouvir. Irmãos, quantas vezes nós estamos orando
buscando uma resposta de Deus. E parece que tem até aquele ditado popular que diz assim: enquanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Você já ouviu falar isso? Parece que quanto mais a gente está orando, pedindo a Deus que tire a gente daquele turbilhão, parece que nós somos mais empurrados para dentro dele. Parece que ele fica mais intenso, parece que ele vem com fúria maior, constantemente. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é para provar a nossa fé, se nós seremos perseverantes, se nós seremos constantes, se nós não duvidaremos e se nós continuaremos a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós somos testados a nossa fé, se nós também sucumbiremos à fé, se nós desistiremos da esperança viva que está em nós. Nós não podemos desistir. Muitas vezes parece que nós estamos remando contra a maré. Clamando, 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 clamando: Jesus, Jesus, Jesus. E não vemos uma resposta, não temos um fio de esperança. Mas para Bartimeu, a sua resposta chegou no tempo certo. Quando todos estavam dizendo: pode parar, cara, para com essa bagunça, ele não vai te ouvir, é muita gente para ele dar conta, Jesus tem o mundo inteiro para cuidar, ele vai se preocupar com você coisa nenhuma, você não vale nada, você é um mendigo, você é um desprezado, você é uma pessoa que nem era para existir. Mas é quando o Bartimeu está recebendo essa carga negativa, que chega um emissário e diz: levanta, Bartimeu, que Jesus está te chamando. Jesus está aqui entre nós essa noite. E hoje pode ser o dia que ele diga assim: olha, vem cá, o que é que você quer que eu faça por você? Como ele disse para Bartimeu. Há um outro episódio, que é o que eu chamo do portal da eternidade. Estava lá Jesus na cruz, tido por muitos como um derrotado, mas aquilo era o plano de Deus para salvar a mim e a você. Aí 2 cabas safados sem futuro do lado de Jesus, um de cada lado. Os cabas bandidos mesmo, os camaradas sem ter valor de R$1. Aí começa um mané lá a dizer assim: eita, tu não é Jesus, tu não é o Filho de Deus, por que tu não desce aí dessa cruz, cara? Manda ver isso aí, explode essas cruzes aqui com todos esses guardas aí, o reino de Roma, e acaba com tudo, solta uma bomba atômica aqui e acaba com tudo de vez. Você não é Deus? Aí o outro do outro lado sai na defesa de Jesus. Jesus, coitado, sofrendo naquela cruz, tendo cãibras, sentindo dores, agonizando, cheio de sede. Aí o outro do outro lado vai dizer assim: rapaz, para com isso, você não sabe de nada. Mas ele direciona a sua palavra para Jesus. Eu sinceramente eu não sei se aquele homem tinha uma compreensão exata do que ele estava dizendo. Eu acredito que ele sabia as implicações do que ele falou. Mas ele disse para Jesus, ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Lembre-se de mim. O que foi que Jesus disse para aquele rapaz? O que foi que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Era o portal da eternidade que
estava se abrindo para um homem que clamou no momento certo pelo nome de Jesus. Eu não sei qual era exatamente a implicação do chamado do piloto da Lamia pelo nome de Jesus. Se ele esperava, se ele usou o nome de Jesus como um vício de linguagem, porque ele estava num beco sem saída, eu não sei. Talvez pudesse ser. Se ele estivesse chamando talvez o nome de Jesus numa intenção de pedir a Jesus que segurasse aquele avião e ele conseguisse pousar em segurança e ninguém morresse. Talvez ele também estivesse pensando nisso. Como também, talvez, ele estivesse chamando pelo nome de Jesus, porque ele saberia que ia morrer e ele precisava se acertar com Jesus para adentrar ao portal da eternidade. Eu não sei. Mas uma coisa é certa: se ele tivesse chamado pelo nome de Jesus, porque ele queria que Jesus o acolhesse na eternidade, e ele se arrependeu dos seus pecados, ele ouviu Jesus dizer: hoje você vai estar comigo. A resposta de Jesus, naquela ocasião, foi: as portas da eternidade estão se abrindo para você hoje mesmo. Você é meu convidado. Aí você diz assim: pastor, será que vale a pena chamar pelo nome de Jesus? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê? Porque ele disse uma coisinha assim: olha, eu vou estar com vocês no feriado de Natal e na semana até o Ano Novo. Vocês façam lá uma ceia de Natal bem gostosa, e eu vou dar uma passadinha lá para comer uma coxa de peru ou um pernil e tomar um vinho com você. Eu passo lá na sua casa, viu, na semana do Ano Novo. Foi isso que Jesus disse? Ah, não, Jesus disse que vai estar conosco no verão, porque o verão é a melhor estação do ano para nós, porque geralmente as crianças estão de férias, os adultos também tiram férias, viajam, vão para suas casas de veraneio, se recolhe nos sítios e faz churrasco, e tem muita coisa gostosa, e a gente gasta um dinheiro e dá um passeio. No verão é legal. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias. Enquanto houver tempos e eras, eu estarei com o seu lado. Eu estarei com você. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. O Senhor está conosco. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nele nós podemos confiar, porque Ele não deixa nenhum de nós confundidos. Por isso vale a pena clamar pelo nome de Jesus. Hoje, eu não sei exatamente como anda a sua fé, mas eu tenho por certo que não existirá razão alguma se ela não for fundamentada em Jesus. Se você não chamar pelo nome de Jesus, se você não viver pelo nome de Jesus, talvez você diga: pastor, eu estou como Pedro, até já experimentei muitos milagres de Deus, já vivi muito do sobrenatural do Senhor, mas pastor, eu tenho olhado demais para as ondas, eu tenho me incomodado muito com o barulho do mar,
com a crise que bateu na minha casa, com as circunstâncias difíceis que estou vivendo, essa tribulação da saúde do meu parente, a minha saúde que está fragilizada demais, e a gente entra dia e sai dia, e eu não estou vendo nada diferente acontecer, e eu sinceramente, a minha fé, olha, está muito fraquinha. Ou então você esteja mendigando um socorro, como Bartimeu à beira daquela estrada. Ou quem sabe, você está perdidão, como o ladrão daquela cruz. Desgraçado, arruinado, perdido, sem expectativa alguma. Hoje, o meu desafio a você é chamar pelo nome de Jesus. É você pedir a Jesus: Jesus, salva-me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou então dizer: Jesus, se lembre de mim quando o Senhor chegar no teu reino. Como está a sua fé? Como está você? Qual é a sua perspectiva? Será que você vai andar e vai viajar, embarcar nesse voo da Lamia e vai esperar o combustível faltar e vir uma pane seca e derrubar você? Não deixe isso acontecer. Chame pelo nome de Jesus, enquanto você poderá ouvi-lo falar com você. Convide Jesus. Diga: Jesus, eu sei que a minha fé está muito fraca. Eu sei que eu não tenho condição alguma para enfrentar isso. Mas eu sei que se o Senhor disser venha, eu vou. E eu vou chegar lá do outro lado. Mas Senhor, uma coisa eu te peço: segura em minhas mãos, para eu atravessar esse deserto, para eu passar por essa crise em pé, mesmo que dilacerado, mesmo que arrebentado, mas eu quero chegar lá. Eu queria convidar você a de pé comigo cantar uma canção. Essa canção diz que eu posso clamar, eu acredito, eu creio que o Senhor é a cura,